Olá pessoal, aqui mais uma vez é o Rafael, professor de Física e Química do Macfísica São Carlos. Venho trazer mais uma dica para vocês. A dica de hoje é uma dica do Enem, é uma dica que envolve a equação do segundo grau. Mais especificamente, eu vou falar sobre ponto de máximo ou mínimo. O que é um ponto de máximo? A equação do segundo grau, vamos lembrar, é uma parábola. Essa parábola pode ter um máximo quando o A, que é o número que multiplica o x², for menor do que zero, ou seja, negativo, ou uma concavidade para cima e ter um ponto de mínimo, que é quando o A maior do que zero, ou seja, positivo. Lembrando, o A é o número que multiplica o x². Tanto o ponto de máximo quanto o ponto de mínimo, ele tem um par coordenado, x do vértice e y do vértice, nas duas situações. No exercício específico aqui, é importante que vocês fiquem atentos a uma palavra-chave que sempre aparece nesse contexto. Ele fala assim, um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão TH é igual a menos H² mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. Grifem essa palavra, máxima. Então, a estufa atinge a sua temperatura máxima. E nesse momento, ela deve ser retirada da estufa. A tabela associa intervalos de temperatura em graus Celsius com classificações: muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Quando a estufa obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa é classificada. O que o exercício quer saber? A classificação da temperatura, quando atinge o maior número de bactérias. Quando a estufa atinge o maior número de bactérias? Quando a sua temperatura é máxima. Olha lá, sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge a temperatura máxima. Bem, o exercício nos deu essa equação. TH é igual a menos H² mais 22H menos 85. Se a temperatura é máxima, ou se você tem a palavra máximo ou mínimo junto com uma equação do segundo grau, a gente está falando de x do vértice ou y do vértice. Nesse contexto, ele quer a temperatura máxima. Ele quer quem está representando o y. O t representa o y. O h está representando o x. O menos 1 é o a, o b é 22 e o c é menos 85. Então, ele quer a temperatura máxima. Se ele quer a temperatura máxima, ele quer calcular o y do vértice. Vamos lembrar as fórmulas do x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4a. Se você não lembra do delta, vamos fazer a nuvem aqui do conhecimento. Delta é b² menos 4ac. Esse é o nosso delta. No exercício, ele quer saber quando a estufa atinge a temperatura máxima. Temperatura máxima está fazendo o papel, a temperatura está fazendo o papel do y. Então, a gente vai calcular o y do vértice. Y é igual a menos b² menos 4ac dividido por 4a. Então, vamos descobrir quais são os valores do a, b e o c. O a é o número que multiplica o x². Quem que está fazendo o papel de x² aqui? O h. Então, o a é quem multiplica o h². O a vale menos 1. O b é o número que multiplica o h, 22. E o c, o termo independente, que significa termo independente. Não tem nenhuma letra acompanhando ele. No nosso caso, o menos 85. Substituindo todos esses valores dentro da nossa equação, a gente vai obter que y é igual a menos
22 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 85 dividido por 4 vezes menos 1. Resolvendo essa conta aqui, a gente obtém 36. Então, 36, verificando na tabela, a gente descobre que 36 é o valor de t, que está entre 30 e 43. Então, é o valor considerado alto. Alternativa correta, alternativa D. Obrigado por acompanhar mais um exercício de dica do Macfísica. Para acompanhar mais dicas do Macfísica São Carlos, acompanhe as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Muito obrigado.